Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois é, se prepare, a notícia vai sair em todos os veículos de comunicação e isso não vai demorar muito. A notícia será a seguinte: os cientistas ainda não têm uma explicação, não se existe uma justificativa, um entendimento, mas a realidade é que em todos os cantos do planeta Terra estão desaparecendo milhões de pessoas. As pessoas estão sumindo inexplicavelmente. Você vai ouvir a seguinte notícia: até mesmo veículos que estavam em alta velocidade, em autovias, foram lançados nas ribanceiras, pois seus pilotos sumiram. Aviões que estavam sendo pilotados também, desapareceu seus pilotos e o avião ficou à deriva. Você vai ouvir a seguinte informação: estamos tendo desastres, catástrofes em todos os cantos do mundo, com carros, ônibus, caminhões, todos desgovernados, pois esses veículos em pleno movimento tiveram os seus motoristas, os seus condutores raptados, sumiram de maneira inexplicável. Essa notícia vai abalar o mundo e você também vai ouvir: olha, está acontecendo algo tão terrível que os cientistas não têm explicação. Já estamos recebendo notícias de mulheres grávidas com 8 meses, com 9 meses, que o bebê também desapareceu dos seus ventres inexplicadamente. Mães estão desesperadas, chorando por seus filhos, por suas crianças. Pessoas estão correndo de um lado para o outro, desesperado, descabelando, pensando em suicídio. Não temos uma explicação por um momento. A única coisa que sabemos é que está chegando notícia de todos os cantos do mundo. Já está na casa de milhões, talvez chegue a bilhões, a quantidade de pessoas que estão desaparecendo inexplicavelmente. Nós não temos noção ainda. Brevemente voltaremos com novas notícias para fazer os últimos cálculos de quantos milhões de pessoas já foram contabilizadas. Se prepare, você vai ouvir essa notícia, não vai demorar muito. E eu vou te explicar tudo a respeito disso daqui a pouquinho. Antes de explicar tudo isso, eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreve nesse canal, nos ajude. Essa notícia precisa alcançar milhões de pessoas para que essas pessoas não fiquem nesse desespero. E enquanto eu estou aqui falando, agora, rapidamente, enquanto eu estou falando, eu te espero. Dê um like, dê um joinha aí, isso vai ajudar com que essa mensagem alcance um maior número de pessoas. E você também que quer conversar comigo, me siga lá no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. E você que tem sido abençoado por esse ministério, pelas palavras que aqui são ministradas, você poderá semear nesse ministério. E os dados para você fazer a sua semeadura estão aqui, no topo dos comentários. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que generosamente, que carinhosamente têm semeado neste ministério. Que Deus abençoe nossas irmãs, que Deus abençoe os nossos irmãos. E olha, nós estamos nos tornando uma verdadeira família. Essa camisa bonita que eu estou com ela aqui, eu ganhei de presente, de alguém inscrito nesse canal que está lá no Pernambuco. Que Deus abençoe ricamente por esse belíssimo presente, tá? E em nome de Jesus, vamos agora então à palavra de Deus para explicar o que eu acabei de falar para você, que dentro de pouco tempo todas as mídias estarão veiculando. Você vai entender pela palavra de Deus. E eu gostaria de ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 13 ao verso de número 18. Preste atenção para você entender o que vai acontecer dentro de pouquíssimo tempo.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note bem um detalhe: essas notícias que eu estou te passando não é para trazer desespero, não é para trazer pânico. É como disse o último versículo que eu li, é para te consolar. É para você saber que ainda restam a esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que mesmo em meio às lutas não virou as costas para Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, muito mais rápido do que muitas pessoas estão calculando, brevemente essas notícias estarão sendo veiculadas em todo meio de comunicação. E em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa, isto se compara dentro das Escrituras com um casamento, o casamento de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. Note bem o que eu vou te explicar, embasado em Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24 narra o casamento de Isaac com Rebeca. E neste casamento existem personagens importantíssimos que tipificam o que estamos vivendo na atualidade. Nós vamos ver nessa festa de casamento, nesse enlace matrimonial, as figuras principais, tendo como Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. Agora você vai entender o que cada um simboliza dessas quatro pessoas. Abraão, ele tipifica, ele simboliza Deus. Isaac, ele tipifica Jesus. Eliezer tipifica o Espírito Santo. E Rebeca tipifica a igreja. Nós vamos perceber que Deus, simbolizado por Abraão, dá ordem para Eliezer, o Espírito Santo, para que vá buscar a noiva de seu filho. E então ele sai com a incumbência de trazer a noiva para Isaac. E ele chegando nas terras que Abraão lhe ordenara, ali então ele escolhe Rebeca como a noiva aprovada para o seu senhor Isaac. E então ele traz Rebeca até o encontro de Isaac. Isaac se encontra com Rebeca e ali então ambos vão para a casa do pai Abraão para a conclusão deste enlace matrimonial. Assim será com a igreja. Estamos vivendo os últimos momentos e a ordem será dada para que o Eliezer de Deus, para que o Espírito Santo retire desta terra a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro é a igreja de Cristo, que foi comprada com seu próprio sangue, que está vestida com vestes brancas e imaculada, preparada como uma virgem ataviada para se encontrar com o seu noivo nos ares, conforme lemos aqui neste texto. E agora, em nome de Jesus
Jesus Cristo, eu gostaria de te chamar a atenção para alguns aspectos para você entender a proximidade desse encontro, a proximidade desse momento máximo, que é o encontro da igreja com Jesus nos ares, que é o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Para nós que estamos em Cristo, será momento de alegria, será momento de felicidade, será momento de paz. Porém, para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para aqueles que estão vivendo uma vida desregrada, para aqueles que estão vivendo na contramão do que ensina a palavra de Deus, será um dia de choro, será um dia de lamento, e esse lamento será muito maior ainda para os crentes desviados. Esse momento será muito mais terrível para aqueles que um dia cantaram dentro da igreja e hoje não cantam mais, para aqueles que um dia pregaram a palavra de Deus e hoje não pregam mais, para aqueles que um dia oraram por enfermos e hoje não oram mais, para aqueles que um dia visitavam os seus amigos evangelizando, visitavam os seus parentes evangelizando e hoje já não faz mais nada disso. Para essas pessoas será um momento de dor, será um momento de angústia, será um momento de amargura, será um momento de desespero, porque enquanto os meios de comunicação estarão dizendo, não sabemos o que está acontecendo, está sumindo gente em todos os cantos, aviões sem seus pilotos voando para a destruição, trens desgovernados sendo descarrilhados, carretas, caminhões andando pelas rodovias, causando desastres, causando acidentes, mães desesperadas. E olha, nós vamos ter surpresas tão terríveis nesse dia, que nós vamos ter experiências da seguinte forma: alguém vai estar em um velório, e esse velório é de uma pessoa que servia a Deus. Tá todos os familiares ali velando o corpo e de repente também aquele corpo vai sumir de dentro do caixão, vai desaparecer, vai ficar somente as vestes dentro do caixão. Você já imaginou em todos os cantos do mundo quantas tragédias que vão acontecer? E Jesus narra muito bem isso quando ele fala ali no sermão escatológico que abrange o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. No capítulo de número 24, verso 40, Jesus diz assim: estarão dois no campus, um será levado e outro será deixado. No versículo de número 41 do mesmo capítulo, Jesus diz assim: estarão duas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Ainda no capítulo de número 24, do verso 45 ao verso 51, Jesus narra também mais outra parábola, nos exortando à vigilância dos dois servos, o servo bom e o servo infiel. E ele diz: um será deixado e outro será levado. E para concluir esse sermão, onde ele nos exorta para a vigilância desse grande dia, no capítulo de número 25, do verso 1 ao verso 13, está escrito ali a passagem das 10 virgens que você conhece muito bem: 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinham azeites, que simboliza o quê? O Espírito Santo, e 5 não tinham azeite. 5 foram deixadas e 5 foram levadas. Olha, eu não quero fazer disso uma doutrina, mas preste bem atenção em todas essas partes que eu citei: os 2 que estão no campo, as 2 que estão no moinho, os 2 servos, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Vocês perceberam aí que existe enfaticamente por 4 vezes uma proporção que Jesus está dando aqui? E sabe qual é essa proporção? A proporção é de 50%. Olha, não quero fazer disso uma doutrina. Será que Jesus já estava nos mostrando que metade da igreja não vai subir? Será que Jesus já estava mostrando que 50% que estarão dentro da igreja, pensando que estão salvos, ficarão aí? Será que Jesus já estava vislumbrando esse momento em que estamos vivendo, uma igreja cheia de apostasia, uma igreja cheia de heresia, uma igreja cheia de contaminações, uma igreja que já não tem mais amor, uma igreja que já não evangeliza mais? Será que Jesus já não estava vislumbrando esse momento? Não estou fazendo disso uma doutrina, mas eu quero chamar você para uma reflexão. Em todas essas passagens aqui, nós vamos encontrar uma proporção de 50%. E olha só, meu irmão,
na atualidade, no nível em que muitas igrejas estão por aí, será que chega a 50%, a 40%? Nesta época que Jesus está dando uma proporção de 50%. E hoje, e se pegarmos uma igreja como a do pastor lá, o pastor Kivitz, que anda pregando que não podemos condenar, não podemos, por causa de 2 ou 3 textos bíblicos, querer condenar aqueles que praticam a homossexualidade, aqueles que praticam o lesbianismo, aqueles que adulteram. Não vai ser por causa de 2 ou 3 versículos que vamos lançar essas pessoas no inferno. Será que esses tipos de igreja conseguirão chegar a 50%? Uma igreja lotada, abarrotada, aonde está se ouvindo que, olha, fica tranquilo, homossexualismo, prostituição, adultério, bebedice, nada disso pode te lançar no inferno, porque o amor de Deus é maior, o Cordeiro de Deus tira todo o pecado do mundo. Era isso que Jesus estava dizendo. Haveria apostasia, heresia. Apostasia é afastar-se da fé genuína. Heresia é distorcer a palavra de Deus. E é o que mais estamos vendo através de pessoas como esse pastor Ed René, falando barbaridades, induzindo pessoas ao pecado, induzindo pessoas a contrariar a palavra de Deus, induzindo as pessoas a entristecer o Espírito Santo de Deus. E por que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, comparado com o casamento de Rebeca e Isaac, que Eliezer é o Espírito Santo, você vai perceber que quem levou a noiva até o noivo? O Eliezer. Ou estou dizendo para você que quem vai te levar para se encontrar com Jesus nos ares será o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. E eu vou extinguir o Espírito Santo, vou entristecer o Espírito Santo com essas práticas que são abomináveis aos olhos de Deus e condenáveis em toda a Escritura. Em nome de Jesus Cristo, não temos mais tempo de massagear o ego de ninguém. Eu não estou nessa plataforma para massagear o teu ego. Eu não estou nessa plataforma para te trazer uma mensagem motivacional. Eu não vim aqui como um coaching. Eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer, Jesus te ama e não quer te lançar no inferno. Jesus te ama e Ele quer que o dia que todas as mídias estiverem veiculando essas trágicas notícias, que você esteja se encontrando com Ele nos ares, que você esteja entrando para participar das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, o cenário já está todo preparado para esse dia, o cenário já está todo preparado para esse momento. Aí você vai dizer assim, então, o que impede o anticristo de assumir esse planeta e já implantar o seu reino? O que impede é o Espírito Santo e a igreja, porque o Espírito Santo, ele atua através da igreja, com a igreja. Olha só o que Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Você vai entender o porquê que o anticristo ainda não se manifestou. O anticristo já está por aí. O anticristo já está esperando só um momento. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que ele está no controle. O anticristo não está no controle. O anticristo só entra em cena com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus. Por que você diz isso, pastor? Primeiro, porque pelo que está lá em Apocalipse, é Jesus que vai abrir o selo e vai sair o cavalo branco com seu cavaleiro, que é o anticristo. É Jesus que vai abrir o selo. O anticristo não vai entrar no cenário político dessa terra aleatoriamente quando ele quiser. É quando Jesus abrir o selo. E quando Jesus abrir o selo também, ele vai já retirar a sua noiva daqui. Olha o que Paulo diz aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Quem impede o anticristo? E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Você está entendendo? O mistério dessa injustiça, dessa iniquidade, do engano, já está imperando. Mas dele se manifestar, dele assumir politicamente o governo dessa terra, tem um que o detém. Esse um é o Espírito Santo juntamente com a igreja.
É o Espírito Santo atuando nesta terra através da igreja. Mas pastor, o Espírito Santo vai sair dessa terra? Se ele é Deus, ele é onipresente. Não é que ele vai sair. Assim que acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai deixar de atuar como alguém que restringe, como alguém que detém a manifestação do homem da iniquidade. Ele vai estar aqui porque ele é onipresente. Porém, ele não vai estar atuando na forma de restringir a ação desse iníquo, do homem da iniquidade, do homem do pecado, do homem do engano. Então ele vai ter carta branca para fazer tudo. Até agora, a igreja, juntamente com o Espírito Santo, restringe as suas ações, limita as suas ações. Mas ele já está aí. E em nome de Jesus, a trombeta vai tocar. E os que estiverem preparados, vai acontecer como Paulo disse aqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, também subiremos e juntamente com eles nos encontraremos com Jesus nos ares. E entrando ali nas mansões celestiais, enquanto aqui na terra estará acontecendo 7 anos de grande tribulação, 7 anos de turbulência, 7 anos do governo do anticristo, nós vamos estar durante 7 anos celebrando o casamento da noiva com o Cordeiro. É o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Eu e você estaremos participando nesse momento de aflição na terra, nesse momento de tribulação na terra. Nós já não estaremos mais aqui, estaremos participando das bodas do Cordeiro. E durante 7 anos de grande tribulação, será os 7 anos do nosso casamento com Cristo. E após os 7 anos desse casamento com Cristo, já agora, cada um com o seu galardão, com a sua patente, voltaremos juntamente com Cristo para a destruição do anticristo, do falso profeta e do dragão. E desta forma, reinaremos com Cristo, entraremos no reino milenar. Após o reino milenar, com ele também julgaremos no juízo do trono branco. E após o juízo do trono branco, viveremos por toda a eternidade com Jesus. Teremos um corpo glorificado, igual o corpo de Jesus. Estaremos num lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais velório, onde não haverá mais cemitério. Todos nós teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. O nosso corpo será igual àquele corpo que Jesus acordou com ele na manhã de domingo. Um corpo que não está mais sujeito às limitações da lei da física. Um corpo que será eterno, perpétuo, e viveremos essa eternidade gozando de todos os prazeres que o céu nos proporciona, que o reino de Cristo nos proporciona. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido, volte para a igreja, volte para a igreja. Hoje, procure a igreja evangélica mais perto da tua casa. Se reconcilie com Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que ainda não fez isso. E em nome de Jesus, quando essas notícias começarem a veicular por todos os meios de comunicação, você já não estará mais aqui. É o que Deus está te alertando hoje. Em nome de Jesus Cristo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, seja a boca de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que um dia pregou, que um dia cantou e hoje está no mundo. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa voltar urgentemente para os caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um ótimo dia para todos vocês.